E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um tempinho de reflexão. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios de alimentação que estamos passando nesse tempo novo que estamos vivendo. A gente sabe que se tornou um pouquinho mais difícil fazer atividade física e também para aqueles que estão trabalhando em home office ainda, a tentação da geladeira é algo quase que insuportável. Temos visto muitas pessoas ganhando aquele pezinho extra, né? Aquela gordurinha, aquela manteiguinha que vai se acumulando principalmente aí na região da cintura, né? E, enfim, na verdade, esse novo tempo, a nova proposta que nós estamos vivendo nesse tempo nos desafia a nos adequar a novas rotinas, a novas maneiras de como fazer muitas coisas. Fica meio óbvio também que esses desafios também vão acabar tocando a nossa vida espiritual, a maneira como nos alimentamos da palavra do Senhor, a maneira como nos alimentamos através das pregações, dos cultos, né? Então isso acaba interferindo porque mesmo referente à vida espiritual, também há uma nova rotina, são novos desafios, muitas coisas mudaram e por vezes muitas pessoas não estão ainda conseguindo se adequar, se adaptar a esse novo tempo, o que acaba interferindo na sua alimentação espiritual. Como temos sobrevivido a esse desafio? Como estamos nos alimentando nesse novo tempo que requer novas rotinas e novas maneiras de fazer as coisas? O que podemos observar é que com essa gradativa reversão do quadro de contágio, com esse progressivo retorno das pessoas a atividades da igreja, às congregações, é que muitas pessoas estão retornando sim, mas de maneira diferente. As reações têm sido diferentes do que eram antes desse tempo que nós temos vivido aí de desafios. O que será que está acontecendo? Bom, em João 4,34, Jesus diz: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." Ou seja, o que nos mantém alimentados, o que nos mantém sadios, o que nos sustenta é fazer a vontade daquele que nos enviou, é fazer a vontade do Pai, é realizar a sua obra. A dificuldade para nós é que nesse tempo de distanciamento, muitas pessoas se acostumaram a se alimentar de outras fontes. E aí, meus amigos, acontece o que está escrito em Provérbios 27:7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. A tradução da Bíblia judaica, ela diz o seguinte: quem está satisfeito abomina o favo de mel, mas para o que está com fome, qualquer coisa amarga é doce. Ou seja, em outras palavras, como oferecer um prato de feijão a uma criança que está entupida de sorvete? Ou seja, a nossa maturidade muitas vezes tem nos ajudado a escolher o alimento e escolher mal. Escolher alimentos que são saborosos ao nosso paladar, mas que para a nossa saúde fazem mal. Alimentos que não nos sustentam, alimentos que não têm nutrientes suficientes para nos manter saudáveis. E agora, o que fazer? Como voltar atrás? Como reorganizar isso? A palavra-chave para nós aqui é disciplina. Para nós voltarmos a ter uma boa alimentação, precisamos de disciplina. Vou contar um caso para vocês. Quando eu comi sushi pela primeira vez, eu não gostei nem um pouco, eu detestei. Não queria ver sushi nem passar por perto.
Mas aí algumas pessoas já tinham me advertido, olha, sushi é disciplina. Você vai se alimentando, vai comendo, vai se acostumando e vai passar até a gostar. Enfim, como eu tenho muitos amigos que gostam de sushi, de tanto insistir, visitam um aqui, visitam um lá, não, experimenta, e de experiência em experiência fui passando a me acostumar com o sabor, fui passando inclusive realmente a gostar, e isso aconteceu justamente por causa de uma disciplina, mesmo de forma inconsciente, foi se tornando habitual o sabor, né, do sushi, fui me acostumando e, enfim, meu paladar foi realmente se readequando. E o que nós precisamos fazer referente à nossa vida espiritual para retornarmos aos alimentos saudáveis? Ora, talvez você não esteja acostumado a ler a palavra do Senhor, a meditar na palavra do Senhor. O que é necessário é justamente, através da disciplina, reabituar-se ou habituar-se a ler, a saborear, a desfrutar desse alimento que é a palavra do Senhor, que é a vontade de Deus para nós, e também procurar praticar as boas obras que a palavra do Senhor indica, porque Jesus disse que não só fazer a vontade do Pai, como concluir, como praticar, como realizar a sua obra. Então, nós precisamos, para que possamos fazer a vontade do Pai, precisamos entender qual seja a vontade do Pai, e ela está expressa na palavra. Precisamos então nos alimentar da palavra e praticar a boa obra para que nós possamos então aí sim estar alimentados, bem alimentados, mesmo nesse tempo de isolamento. O que aconteceu foi que muitos de nós ficamos acuados em casa, ficamos apenas assistindo aos cultos como plateia e não realmente prestando o nosso culto ao Senhor. Eu sei, é difícil, através da televisão, a gente realmente entrar no culto, cultuar verdadeiramente ao Senhor, mas é assim que deveria ser, né? E outra coisa que aconteceu conosco foi que, por causa do distanciamento, deixamos de servir ao Senhor como estávamos acostumados. As coisas mudaram, precisávamos encontrar uma solução, precisávamos encontrar caminhos para servir ao Senhor, mesmo em tempo de isolamento. E o que aconteceu foi que muitos de nós se acomodaram e deixaram de servir ao Senhor, deixaram de se alimentar da palavra, deixaram de apresentar ativamente culto racional ao Senhor, passamos a ser espectadores do culto ali pela internet, pela televisão, e enfraquecemos, nos tornamos apáticos, nos tornamos indiferentes, ficamos sem reação diante do culto presencial. E o que nós podemos fazer quanto a isso é realmente voltar a praticar as boas obras da palavra do Senhor. Meu querido, se você está se sentindo assim, distante, se você está incomodado por perceber que as coisas estão assim, isso já é um bom sinal, é o Espírito Santo te avisando, te alertando, te indicando que algo precisa mudar. É tempo de intensificar as disciplinas espirituais, como por exemplo, ler a palavra, meditar na palavra, orar, louvar ao Senhor, botar a mão na massa e praticar as boas obras. Se você de repente não está se sentindo assim, mas tem observado que ao seu redor existem muitas pessoas que estão nessa condição, meu querido, a sua função é justamente ajudar aqueles que estão fracos, dar a mão para aqueles que estão sem força e trazê-los de volta. A palavra do Senhor nos diz que nós temos o ministério da reconciliação. Então, nós temos que reencaminhar aqueles que estão fracos, dar suporte para aqueles que estão fracos em amor. Amém? Se posicione, querido, em nome de Jesus. Esvazie do seu prato
Diminua do seu tempo as outras fontes de alimentação. Eu sei que todo entretenimento também nos faz bem, mas ele em demasia vai causar problemas. Amém, queridos? Se posicionem em nome de Jesus. Resistam à tentação das guloseimas e foquem no alimento que realmente nos edifica e nos sustenta, que é o próprio Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Um abraço e até a próxima!